Olá, pessoal. Bem, Kelly, tudo bem, Giovana? Olá, tudo bem, Sheila? Então, nós estamos aqui novamente para fazer uma conversa online com duas palestrantes, duas pros-lestrantes da nossa conferência de setembro, a Kelly Semolini e a Giovana Bozelli. Eu vou pedir para elas se apresentarem e logo em seguida a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema da palestra delas, que é Panorama da Revisão. Quem quer começar? A Gil pode começar. Tá bom, eu começo. Então, eu sou tradutora e intérprete, me formei já tem um tempinho, em 98, pela UNB, e de lá para cá fiz uma trajetória variando entre a tradução, a interpretação, o RH e outras cositas más, e a revisão também, e no Brasil e nos Estados Unidos, onde eu fui parar sem querer, inclusive, assim, não é sem querer, sem ter planejado e tal, mas caiu uma oportunidade no meu colo, eu fui parar no meio dos malucos da cientologia, sem saber também, depois eu saí de lá. Aí eu consegui escapar de lá e aí criei a minha trajetória lá nessa área de tradução. Então, acabei indo trabalhar numa das grandes empresas, eu não sei que ranking que ela está hoje, mas acho que todo mundo conhece a Transperfect, que na época era uma das 3 maiores em tradução no mundo. E foi lá que eu... Tá passando por uma bagunça tremenda, né? Tem passado, eles estão brigando lá, os donos, né? E daí lá foi onde eu tive a minha grande experiência de revisão full time, assim, porque o meu emprego era exatamente esse. Eu era a segunda etapa de revisão interna, na primeira era externa, então era o dia inteirinho só revisando tradução alheia. Mas eu sempre adorei revisão, desde que eu estava, acho que talvez na escola, até antes de pensar em ser tradutora. E desde a faculdade, eu já revisava trabalhos de colegas, eu revisava monografias de final de curso de pessoas de outros cursos, eu revisava umas traduções de uma moça chilena que me achou, nem lembro como, lá, e ela se aventurava a traduzir para o português, e eu revisava tudo para ela, e ainda me dava o trabalho de explicar um monte de coisa depois, ou seja, tá no sangue esse negócio, mas aí com aqueles 3 anos na Transperfect, eu concretizei mesmo que eu gosto muito de fazer isso, adoro, até mais do que de traduzir. Então, achei a minha outra metade, que é a Kelly, quando ela falou a mesma coisa 2 anos atrás no congresso da Abrates, e daí agora a gente está fazendo algumas coisinhas juntas. É isso aí. Muito legal. E você, Kelly? Eu sou formada em letras pela Unesp de Araraquara, me formei em 2006 e caí na revisão completamente por acaso. Eu sempre gostei de achar defeito nas coisas dos outros, não é muito segredo isso. E quando eu comecei a trabalhar com o Danilo, quando eu virei tradutora, ele não me deixava traduzir. Ele só me passava coisas para eu revisar, para ver se eu aprendi alguma coisa. Aprendi bastante, comecei a revisar melhor do que traduzir. E continuei assim até hoje. Eu prefiro revisar porque é muito menos mecânico. E estava até conversando com a Gil ontem. É muito mais fácil ser criativa revisando quando você já tem algum produto ali para mexer, do que usar a criatividade na hora de traduzir, de criar aquele texto mesmo. Então, aí, eu sempre digo, a revisão é, assim, um trabalho perfeito para mim, porque as pessoas me pagam para achar defeito no trabalho e ainda agradecem. Então, assim, eu não sou mais chata, eu sou uma profissional que faz isso agora. Acho isso muito fantástico, para falar a verdade. E foi nisso que eu me achei também. Agora eu estou mudando um pouquinho para interpretação, que, como eu posso dizer, ela me permite exercitar outras características que eu também gosto, mas acho que eu não vou abandonar, não. Revisar é muito bom, traduzir também, então eu vou ter que dar um jeito de fazer tudo isso aí junto. E agora estou aí com a Gil, fazendo coisinhas, planejando coisinhas. A primeira delas é essa palestra no próximo.
Ótimo. Isso é bem legal até tu mencionar essa questão de ter trabalhado, e a Gil também, de ter experiências diferentes, em lugares diferentes e no teu caso, com profissões diferentes até, né, como revisora, tradutora, intérprete, eu sei que a Gil também faz. Vocês, com certeza, têm uma visão bem ampla do processo todo, né, da tradução, incluindo o conhecimento como intérprete que acaba colaborando. Vocês concordam? Super. Depois que eu comecei a estudar interpretação, as minhas traduções melhoraram, assim, incrivelmente. Porque a gente aprende a descolar do original dizendo a mesma coisa. Então fica mais fluente, fica mais natural, fica mais bonito, fica tudo mais. Hoje mesmo eu estava fazendo um parágrafinho que uma agência me mandou e eu mudei tudo. Disse exatamente a mesma coisa e acabei mudando tudo, em várias frases. E é uma coisa que eu não teria feito antes da interpretação. Eu teria ficado mais quadradinha, seguindo a estrutura. Tu diria, então, que a interpretação te deixou uma revisora mais completa, talvez? Eu acredito que sim, revisora, tradutora, hoje eu estava traduzindo, mas eu acredito que sim. Agora, também... o contrário também é verdade, né? Porque a tradução também ajuda a gente a ser melhor intérprete, né? Traz muito vocabulário. A gente, principalmente se você entra na interpretação depois que já foi tradutor por muitos anos, claro que a gente não decora tudo que a gente já trabalhou na vida, a não ser que você tenha uma área específica e fique bastante nela, mas você percebe que você tem muito mais vocabulário também na hora da interpretação, que não tem tempo de olhar no dicionário, se você já trabalhou com a tradução. Que os temas são bem variados também, né? Pois é, você precisa ter um conhecimento geral bem amplo e a tradução ajuda, né? Porque a gente também está acostumado a elaborar, a usar a cabeça para elaborar formas de falar as coisas assim com frequência, né? Então, imagino que facilite mesmo. O que eu acho ruim da interpretação é que não dá para usar estruturas tão elaboradas quanto no texto escrito, né? Porque senão você se perde. Mas fora isso... tem que ligar a chavinha na outra direção, né? Realmente são trabalhos bem diferentes, né? Totalmente. Tudo. Totalmente diferentes. Os três, na verdade, eu acho. Revisar é muito diferente de traduzir, interpretar é muito diferente de revisar e de traduzir. São três coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E vocês devem ter muitas histórias, eu imagino, ligadas à questão da revisão, né? O que vocês teriam para falar para o pessoal, assim, até para eles saberem o que esperar do que vocês vão contar lá para a gente em setembro? Em setembro a gente não vai contar muita história, não. O plano em setembro é realmente dar um panorama da revisão, falar sobre revisão de português, de texto original em português, tanto próprio quanto alheio, e depois partir mais para a revisão de tradução, tanto a revisão própria quanto a tradução alheia, e também, assim, de leve, passar pela tradução automática. Legal. Mas eu estava contando para a Gil, ontem a gente teve uma reunião que durou 3 horas. Então, nós conversamos muito, só 3 horas e meia, eu acho. Eu estava contando para a Gil, meu processo de revisar funciona mais ou menos assim. Eu começo a revisar e tal, e quando eu encontro um erro, eu começo a conversar, ou um erro, ou um acerto muito bonito, eu começo a conversar com o tradutor. Mas nessa hora que eu estou conversando com o tradutor, ele não é uma pessoa, ele é uma entidade qualquer aí, não é nada pessoal. Então eu elogio, eu xingo, sem medo nenhum, mas porque não é pessoal. E um dia eu encontrei um segmento que estava horrível, muito mal traduzido. Eu estava lá xingando essa entidade que não existe, quando eu olhei na memória e estava o nome do tradutor. E o nome do tradutor era o Kelly Semolini. Olha o destino dando volta. Muito bom, muito bom. A revisora acabou não vendo, mas a frase era minha, estava muito ruim. Então aí a gente também passa por isso. Bom saber. Com certeza isso faz muitos tradutores se sentirem melhor depois de terem levado bronca de revisor. Pois é.
Fala, Claro, Júlia. né? Não tem como, não tem como ninguém errar, né? E mesmo e quando a gente tem casos de trabalhar, para quem trabalha com agência, deve saber isso, que é o meu caso, acho que o da Kelly, não sei se total, eu não lembro agora, mas o meu é 100%. Então, nem todas têm o processo completo, né? De um traduz e outra pessoa revisa, que seria o segundo par de olhos que falam. Então, algumas vezes é a gente mesmo que tem que fazer as duas coisas. E é desse jeito mesmo que eu também já encontrei erro meu, vendo na memória, mas eu sabia que era meu porque é o mesmo cliente, é sempre o mesmo assunto. Mas é esse que eu pesquisando também um termo na memória, porque eu já não lembrava mais como é que eu tinha feito, e eu encontro um segmento lá com uma palavra que eu deixei em inglês, ainda grudada na palavra em português, ou seja, dentro de um parênteses. Ou seja, nem o raio do corretor me ajudou, né? Que não identificou que aquilo não existia para eu poder deletar aquele negócio. Eita. Então, isso da gente ser revisor do próprio trabalho também é legal, e tem que ser feito sempre, mesmo que a gente não, que a gente saiba que vai ter uma revisão depois da gente, né? Pelo menos eu faço isso, eu não entrego nenhum trabalho sem revisar o que eu fiz. Mas a gente encontra erros também, né, na nossa própria tradução, e às vezes tempos depois, porque muitas vezes o prazo que a gente tem para fazer não é suficiente para ter aquela super revisão, ou então na hora você não enxerga mais, né? Você está há muito tempo só naquilo ali, lendo e relendo, editando tudo aquilo, o cérebro não capta mais o que tá errado. Então, o certo seria, como dizia um professor meu, colocar o texto na gaveta, deixar ele dormir e pegar novamente no dia seguinte, mas nem sempre dá para fazer isso, né? Na maioria das vezes não dá. Pois é. Aí a gente vai encontrar os erros na memória tempos depois. Como? Quase nunca dá tempo de fazer isso no meu caso. É tudo sempre para ontem. Para mim também é bem comum isso acontecer, e muitas vezes também erro que podia ter sido evitado se eu tivesse recebido, por exemplo, respostas às minhas dúvidas que eu já enviei e a agência não respondeu a tempo, e daí acaba passando erro por ignorância minha mesmo, de não ter a informação suficiente, né? Acontece também. Sim, eu vi uma tradutora reclamando disso hoje, que ela mandou o texto para a tradução, para a agência, e o RQA voltou para ela com 2 erros graves de terminologia, que eram perguntas que ela fez e que ninguém respondeu. Pois é. Já aconteceu de me mandarem resposta depois da entrega. Assim, ajudou bastante. Né? Ajudou bastante. Ajuda muito. Então, para o pessoal que acabou de entrar, caso vocês não saibam, tem uma coluna do chat, live chat, no canto da tela direita, onde vocês podem colocar perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento para a Kelly e para a Giovana, fiquem à vontade para colocar ali as perguntas, que elas também enxergam e podem responder. Por enquanto a gente enxerga, em alguns anos não sei mais. Agora acho que vocês estão ligadas, né? Não estavam traduzindo até agora, não? Traduzindo, revisando, trabalhando. Menomalha. Onde eu traduzi 200 palavras e tirei o resto do dia, teoricamente, para fazer faxina. Na prática, eu fiquei vendo Facebook. Vocês sabem como é, né? O lado bom e o lado, né? Lá se fere o nosso trabalho. Da tecnologia. Uma das coisas que a gente não conseguiu fazer hoje, por exemplo, foi colocar a Giovana aqui na tela, mas pelo menos a gente consegue ouvi-la, que eu acho que é importante. No dia da palestra, ela vai aparecer em carne e osso, tá? Lá no Prosa, a gente jura, ela é uma pessoa, não é um robô, não é alguém dublando, ela vai aparecer ao vivo e a cores. E, aliás, a Giovana vai apresentar uma outra palestra também, que no dia 3 de agosto nós vamos conversar mais detalhadamente a respeito, vai ter outra conversa dessas. Quem sabe até lá com câmera, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Tem pergunta pra gente, a gente vai ficar aqui contando o caso. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês sempre quiseram falar para uma revisora, para um revisor, e vocês não tiveram oportunidade?
Ó, uma pergunta da Carolina. Vocês diriam que o revisor é uma fase acima da cadeia alimentar do mundo tradutório? É alguém que precise de mais experiência, talvez, etc? Gil, quer começar? Olha, eu diria que a experiência ajuda muito, mas o que mais precisa é ter domínio muito grande da língua que você está revisando, né? Se for português, que é a nossa, melhor ainda. Ou seja, se é a sua língua nativa e você domina muito, você tem já um grande potencial para ser revisor. Porque a maioria das pessoas não tem muito domínio do português, né? O brasileiro médio. E eu lembro que isso me marcou, que eu escutei da Chris Durbin agora em abril, em Buenos Aires, lá no Congresso do Colégio de Tradutores. Ela falou que o tradutor é aquela pessoa que tem que dominar a própria língua 95% a mais do que a população. E isso é completamente verdadeiro. E esses dias, eu vou entrar num pequeno caos, então, aconteceu exatamente isso. Eu estou participando de um grupo onde foi feito um contrato, primeiro com dados pessoais de muitas pessoas, acho que umas 20 quase, e depois as próprias cláusulas do contrato e tal. E aí foi enviado para cada um corrigir os seus próprios dados pessoais, né, inicialmente, mas óbvio que aí, como aqui o negócio é mandaram exatamente para uma tradutora, claro que eu não tive como não ver outros erros, né? As vírgulas, as maiúsculas erradas, os verbos, as coisinhas. Não estava ruim, não, até que o português estava de boa qualidade, mas ainda assim podia ser melhorado. E aí foi interessante que na hora eu bati os olhos nos dados pessoais, encontrei lá um erro e tal, enviei, pedi para corrigir, e depois no final eu propus a eles, né? Falei, olha, se vocês quiserem, tiver um tempinho, podem me mandar a versão final que eu faço uma pequena revisão para a gente e para dar uma melhorada total. Aí tá, eles concordaram e me mandaram. Aí a gente tem um grupo também no WhatsApp. Um pouco tempo depois, um dos meninos que tá no grupo também mandou lá, falou assim, tá lindo o contrato, beleza, já corrigi a minha parte e só achei mais um erro, tá? Na página tal, no item tal, tá uma palavra lá, era só um erro de digitação, né? Uma troca de letras, assim, fora do lugar. Aí eu fiquei bem quietinha no grupo, porque eu falei, bom, esse não é o propósito, mas quando eu fui fazer a revisão total do contrato, eu encontrei mais de 200 erros. Nossa, de ortografia. Claro que muitos eram do mesmo, uma mesma palavra que foi repetida várias vezes sem acento, ou seja, nem corretor eles passaram, muitas vírgulas faltando, muitos detalhezinhos desses assim, que não são graves, mas que no total somou mais de 200, e o rapaz encontrou entendeu? Então, essa é a diferença do olho crítico do tradutor, do revisor, que domina muito a língua mesmo, então, que é essencial. Diga, uma coisa engraçada, porque normalmente quando falta também sobra. Não entendi, Kelly. A vírgula, normalmente, quando tem faltando, também tem sobrando em outros lugares. Porque quem não sabe onde tem que ir, não sabe onde não pode colocar. Isso é batata. Essas questões de pontuação são as piores. Mas eu acho que indo assim na pergunta da Carol, né? Eu acho que depende. Eu gosto muito de trabalhar em dupla ou em conjunto com outros tradutores e revisores, mas eu acho que nesse grupo, juntando todo mundo que vai acabar vendo o documento, alguém sim tem que ter mais experiência. Tanto de conhecimento de idioma, quanto de conhecimento do assunto. Alguém tem que entender. Sim, do assunto também. Alguém tem que entender. Pode ser o tradutor, pode ser o revisor final, não sei. Mas alguém tem que entender. E tem que ficar muito claro o que é responsabilidade de cada um. Então, se o tradutor é mais experiente naquele assunto, o revisor tem que saber que ele não vai poder mexer tanto na terminologia. Então, assim, se de repente ele acha que encontrou um erro, alguma coisa, avisa. Mas eu acho que tem que evitar ficar corrigindo para não correr o risco de inserir erros. Eu acho que funciona por aí. Eu não sei se era isso que a Carol estava pensando quando ela fez a pergunta, mas me fez lembrar o fato de uma boa parte, por exemplo, de agências
contratarem estagiários ou pessoal recém-formado para fazer revisão, porque aparentemente isso é um serviço mais simples e daí a pessoa vai aprender com o trabalho de outros tradutores. E ele ainda é muito pouco experiente e provavelmente não vai ser um revisor tão bom quanto alguém que já tem experiência no ramo seria. Não sei se é isso que ela pensava quando perguntou, mas me fez lembrar. Ah, pois é, ela está comentando aqui agora que já aconteceu isso com ela também. Sim, é bastante normal, mas aí eu acho que cabe a quem contratou falar isso, né? Estabelecer quem vai ser responsável por o quê. Quando eu comecei, eu falei já, né? Eu revisava para o Danilo, ele não me deixava traduzir, mas ele revisava a minha revisão depois. Então, eu usava as marcas de revisão para ele saber exatamente no que eu mexi e ver se ele concordava ou não. Pois é, a Sheila fugiu? Ixi, a Sheila sumiu. Ficamos só nós. O gato saiu. As ratas vão fazer a festa aqui. Pois é. Tem outra coisa, é que essa questão de quem domina mais o assunto também na questão de experiência, talvez acho que também dependa da agência, no caso de agência de novo, porque tem umas que tem como prática que o tradutor seja aquele que domina muito o assunto para poder fazer a tradução, a maioria, eu acho, né? Senão você também não consegue sair do zero. E depois o revisor, nem sempre eles requerem que o revisor domine o assunto, mas que tenha uma noção geral, mas que saiba muito bem português e tenha noções de como revisar uma tradução. Mas tem outras que sim, querem que os dois sejam especializados no assunto também. Então, depende muito de com quem você está trabalhando. Pessoalmente, a minha principal agência, ela prefere que os revisores tenham mais experiência. Porque, como normalmente não tem tempo de mandar o arquivo de volta para o tradutor, então eles já têm mais confiança em quem já tem mais experiência, já sabe que a probabilidade de fazer alguma coisa muito errada é menor. Então, eles preferem assim. Aí o revisor tem a palavra final. Nesse caso, eu me sinto muito à vontade para meter a mão no texto quanto eu quiser. Porque, afinal, quem vai ser responsável pelo resultado sou eu. Sim, mas já, por exemplo, na Transperfect, isso era impossível. Lá eu tinha que revisar, e eu continuo fazendo trabalhos para eles, absolutamente todos os assuntos que existem. Então, era impossível a gente dominar todos os assuntos. Então, era assim, sempre o tradutor era o que dominava o assunto, e quando a gente, claro, suspeitava de alguma coisa e dava tempo de pesquisa, e às vezes descobria erro também de terminologia específica. Mas o mais era voltar. Ou então, se eu tinha dúvida, a gente podia mandar pergunta, o gerente de projeto mandava a pergunta para o tradutor para confirmar se era aquilo mesmo, ou se não. E tem hora que também, às vezes, está daquele jeito porque o próprio cliente pediu, né? Lá é uma empresa que lida muito com isso. Ah, o cliente quer que use assim, não pode mexer. Ah, isso já é trabalho que vem de anos, já está na memória, você vai olhar, a memória está cheia de palavras aquelas que a gente adora que não existem, né? Como elegibilidade, para significar que você se qualifica para um ensaio clínico, por exemplo, um estudo clínico e tal. E não pode, você não pode mudar, porque eles querem que seja assim. Já está lá. Então, entra um monte de detalhes. Muitos. Eu trabalho muito com cartão de pagamentos, cartões de crédito, de débito, de um monte de coisas. E as empresas de cartões têm lá os termos card holder, e elas não permitem que a gente traduza como titular do cartão, que seria a tradução correta. Eles exigem que seja traduzido como portador de cartão. Para mim, portador de cartão é qualquer mané que pega o seu cartão e vai usar, mas eles exigem que seja isso. E todo mundo que entra na equipe, quando vê que assim, os titulares de cartão foram transformados em portadores de cartão, vem o tradutor, ele fala, ele explica e tal. Eu passei por isso também. Eu fui corrigir a revisora e fala, não, mas não é isso e tal. Aí ela veio e falou para mim, eu sei que não é. Eu também preguei por causa disso no começo, mas eles exigem que seja assim, não tem o que a gente fazer. Então aí, não tem o que fazer, não tem, né? Complicado. Pois é, tem que portador de cartão é feio. Opa! Eu vou ler o texto da Márcia, porque no YouTube não vai aparecer. A Márcia comentou, também faço revisão e um dilema que sempre tem é quanto mexer no texto. Procuro seguir a máxima de se
Se não está errado, não mude. Mas às vezes recebo textos para proofreading que não têm exatamente erros, mas poderiam estar bem mais fluidos, ter mais ginga. O que vocês costumam fazer numa situação assim? Olha, eu acho que, de novo, depende de quem vai ter a palavra final. Se o texto vai ter a minha, se eu sou responsável pelo texto final e não o tradutor, eu mexo. Agora, se é responsabilidade do tradutor, o texto final, aí eu mexo menos. Eu vou bem mais de leve, só corrijo o que tiver errado mesmo. E assim, diferentes teorias vão dizer diferentes coisas. Uhum. Tem gente que defende arrumar, tem gente que defende deixar. Sei lá, eu com o tempo tô pra mexer um pouco menos, sabe? Deixar meu ego falar um pouco menos e talvez, se a solução for muito brilhante, eu sugiro para o tradutor ou para o autor texto, mas não mudo. Depende. Gil? Eu acho que um elemento fundamental nessa decisão aí é bom senso. Porque tem hora que ela tem razão, a coisa não necessariamente contém um erro gramatical que você aponte, mas tá aquela frase mais torta, mais esquisita, muitas vezes uma tradução literal que você lê e fala, tá, não tá errado. É uma das formas de dizer, mas tá feio, tá soando mal, não tá natural, isso não é português, que não é uma coisa que um brasileiro falaria. Então, nessas horas, eu acho que valeria a pena, sim, mudar para uma coisa melhor. E aí depende também dessa situação, se vai voltar na mão do tradutor para ele dar a palavra final ou não e tal. Tem muitas agências que fazem isso e outras não. A maioria das que eu trabalho não fazem isso. Então, quando eu traduzo, raramente me volta uma revisão de alguém comentando o que tirou, me mostrando o que foi mexido. Infelizmente, porque eu gostaria de ver mais esse tipo de coisa, tanto para saber se estão estragando o meu texto, como se estão melhorando, e onde que eu posso melhorar também, né? Mas é muito de bom senso isso, porque ela falou ali, se não está errado, não mude. Correto, não tem por que mudar quando está bem e está correto gramaticalmente e ortograficamente. Mas que seria a troca dos 6 por meia dúzia que todo tradutor odeia, e quando eu estou na função de revisor, eu também não gosto de fazer e não gosto que façam comigo, porque, na verdade, é uma perda de tempo para todo mundo, principalmente quando tem esse retorno de voltar na mão do tradutor para ele dar a palavra final. Você vai ter que olhar tudo, cada mudancinha, cada mais trocado por todavia que a pessoa colocou ali, para ter um tempo que você usa ali, que você investe, a maioria das vezes esse tempo não é remunerado, inclusive, só para ver que a pessoa trocou 6 por meia dúzia. Sabe lá Deus por quê? Porque ela prefere todavia ou porque ela quer mostrar serviços, aí tem N teorias também. Então, é muito de bom senso, e lá a gente falava que era não fazer alterações subjetivas, porque é perda de tempo para todos, tanto é perda de tempo para o revisor, porque ele a coisa já está boa ali, para que mudar, né? Quanto é perda de tempo para todo mundo na para todo mundo na cadeia, porque aí o revisor devolve para o gerente de projeto, que tem que ler um e-mail, que tem que encaminhar para o tradutor, porque raras vezes também eles colocam as pessoas diretamente em contato, e aí vai para o tradutor, aí o tradutor tem que olhar tudo, tem que responder de novo para o gerente de projeto, que vai finalizar o texto. Então, muitas pessoas foram envolvidas nesse processo, muitas vezes à toa. Então, não vale a pena essa perda de tempo, mas eu acho que o bom senso tem que falar mais alto, e aí, nesse caso, você tem que também dominar o assunto, e o português, ou a língua que você está revisando, e saber o que você está fazendo, né? O que eu faço nessa situação no e-mail em que eu vou entregar o serviço, eu falo, olha, a tradução estava muito boa, excelente, eu fiz algumas mudanças de estilo que eu achei que deixam o texto mais fluente ou mais natural, alguma coisa assim, mas eu deixo bem claro que não são erros do tradutor, que o texto já estava bom e que a única coisa que eu fiz foi dar uma aprimorada. A Márcia, inclusive, comentou aqui que, em geral, esse tipo de problema são textos de agências estrangeiras que não têm muita noção, e, ao mesmo tempo, ela fica incomodada de falar alguma coisa e prejudicar o tradutor. E também tem a questão da falta de definição clara do papel de cada um. Mandam para proofreading quando o texto, na verdade, precisa de edição, por exemplo. São coisas diferentes. Aí eu acho que isso também é problema de definição de papel. Quando mandam para proofreading e o texto precisa de editing, eu acho que é um pouco de má fé da agência mesmo. Às vezes. Porque nem sempre eles têm noção. Mas, nesses casos, eu falo, eu já nem gosto de fazer proofreading
de editing, porque aí eu tenho mais liberdade. Mas eu já aviso, eu falo, olha, não, o texto não tá bom, tem que passar por revisão de novo. Uhum. Se quiser eu reviso, gostou tanto. Agora essa questão de o que é proofreading, o que é editing para cada uma também tem que ser negociada e estabelecida no início, porque tem hora que você pensa que proofreading é uma coisa e eles querem que você faça um editing, mas estão dando o nome de proofreading, né? Então é uma coisa que tem que ser esclarecida desde o começo também. Sim. Cada vez que me procuram para uma dessas coisas aí, eu pergunto, tá, mas o que você quer dizer com isso? Exatamente, eu também pergunto. E às vezes alguns já falam, os mais com experiência já falam, mas ainda tem muito gerente de projeto e muita agência confusa por aí, né? Então eles não falam nada. Aí eu pergunto também, o que você quer, que tipo que você quer aqui? Até na hora, às vezes, por exemplo, para negociar preço, tem gente querendo pagar tão pouco por isso, eu falo, mas o que você quer que faça? Né? Se você está querendo que eu passe só um corretor ortográfico, veja se não tem nenhuma palavra quebrada no final do segmento, no seu texto final ou algo assim, talvez, quem sabe, eu aceite esse preço aí, mas se for para fazer uma correção total e se o nível não tá tão bom, não vai rolar, né? Sim, isso quando não acontece de mandarem um texto, na verdade, de pós-edição, dizendo que é só de tradução automática, por exemplo, que já aconteceu comigo, de mandar um texto que foi traduzido por tradução automática, não me avisaram e pediram para fazer revisão. E, na verdade, aquele texto que exigia uma retradução. Tem casos que não, né? Mas acontece também. Mas eu acho que se for uma tradução automática dessas bem feitas, às vezes é até mais fácil de revisar do que uma tradução humana, porque os erros são consistentes, ele vai errar sempre a mesma coisa. Então, com o tempo, você já espera certas coisas, não vai ter grandes surpresas. A tradução humana sempre traz surpresa. Uhum. Verdade, nesse caso que eu peguei não era muito boa, não era uma tradução, uma máquina, uma engine calibrada, pelo menos, parecia ser uma coisa meio Google, que tem muita coisa certa, mas muita coisa errada ao mesmo tempo, então, né, não era um assunto muito, que o Google conseguia atravessar com facilidade, com certeza. Enfim. Eu queria perguntar aqui para a Márcia, né, que fez a pergunta ali em cima para a gente, N-A-B-R-Z, tá, Márcia, que ela falou que fica incomodada de falar alguma coisa e ferrar o tradutor. Em que sentido? Por que você acha que estaria ferrando o tradutor, Márcia? Vamos esperar. Porque, na verdade, eu acho que qualquer coisa que um revisor diga, um feedback que se dê, é para todo mundo melhorar. Então, se tiver ruim, tem que ser dito que está ruim, porque assim a agência ou o cliente, sei lá, descobre que muitas vezes eles não sabem, porque eles não dominam a língua, que eles têm uma pessoa que não tem qualidade boa ali trabalhando com eles. E vai gerar uma cadeia de insatisfação o tempo inteiro, se ninguém dá esse feedback nunca. Eu lembro que isso acontecia comigo ao contrário. Teve uma agência no Canadá para quem eu trabalhei muitos anos, e só que eu fazia as traduções. E ela tinha uma revisora que trocava isso, muito 6 por meia dúzia, então eu inseria erros na minha tradução. E aí chegou um momento que eles criaram o processo de devolver para mim essa revisão. Em Word, eu tinha que olhar um por um e aceitar ou rejeitar ali. E eu me dava o trabalho ainda de explicar por que eu estava aceitando ou rejeitando aquilo, apesar da gerente de projeto ser brasileira, porque eu notei que ela também não dominava tanto assim o português. E eu estava perdendo muito tempo com aquilo, então inúmeras vezes o meu feedback de retorno para elas foi, olha, pensa bem no uso dessa pessoa como revisor, porque está dando mais trabalho fazer isso que a gente está fazendo agora e gastando o seu tempo, o meu tempo e o dela. Ela passou 90% do tempo ou mais dela trocando 6 por meia dúzia. E colocando erros novos que eu não aceito ali dentro do texto. Erro gramatical mesmo, de não saber usar verbo no subjuntivo, por exemplo, sabe? Ou às vezes alguma tradução desses termos esquisitos aí que a gente já, depois de um tempo, aprende que não é para usar, como elegibilidade, que eu estava falando. E eu insisti tanto com isso que, no fim, acho que a menina acabou deixando de trabalhar para eles, mas porque estava tomando muito meu tempo. Já tinha épocas de eu ter que passar 3, 4 horas
vendo essa correção toda da menina para concordar ou rejeitar com tudo. Então, tem que ser dado um feedback para a agência para a coisa funcionar melhor para todo mundo. Viu? Ela está dizendo aqui no sentido. Eu acho que a gente tem que dizer a verdade. E tá certo, se é o primeiro trabalho que a gente revisa desse tradutor, então a gente diz, olha, não tá lá tão assim e tal, mas vamos dar uma chance. Agora, se ele sempre dá trabalho, se sempre vai te mandar uma tradução que não está boa, não aprende, não melhora, eu acho que isso tem que ser dito mesmo. Tem de ter um dia ruim, mas todos os dias ruins também não dá. Tem que falar a verdade. A Márcia explicou ali, eu vou só relatar, porque nem todos vão ler, que ela quis dizer no sentido de, por exemplo, dizer que o tradutor fez um texto de marketing duro, né, que a tradução foi muito literal, esse tipo de coisa. Sim, eu acho que é a mesma coisa. Se a pessoa fez um texto de marketing muito duro daquela vez, tá, vamos ver, vamos dar uma outra chance e tal. Só que se sempre se repete isso, então a tradutor está na área errada. Uhum. Tem aquela questão também de como que esse tradutor entrou na agência, né? Se foi feito teste, qual que é a experiência que ele tem, que às vezes também... Teste, Sheila, é complicada, porque nem sempre a pessoa que passou no teste foi a pessoa que fez o teste. Começa por aí. Então, eu ia até colocar mais uma situação em relação, por exemplo, a agências que contratam tradutores mais experientes para revisar e outros menos para traduzir, porque normalmente quem tem menos experiência cobra menos por falta de experiência, por ainda não ter noção muito clara das tarifas, e daí paga melhor para o revisor, porque vai ser a pessoa que vai catar aqueles erros da inexperiência do tradutor. Isso aconteceu comigo também, dos dois lados. Então, né, acontece também essa situação. Só para complementar. É por isso que hoje a minha tarifa para revisar é mais de 50% da minha tarifa para traduzir. Uhum. É negociável? Sim, mas depende do produto que chega na minha mão. Pois é, ainda mais que tu trabalha numa área bem especializada, né? Super especializada. Eu estava falando ontem com a Gil também, que fugiu a ideia. Lembra, Gil? Já estava falando ontem. Na 3 horas de conversa, gente. A ideia fugiu, desculpa. Tudo bem. Mais alguma pergunta, gente? Alguém? Ficou alguma dúvida no que foi dito ou algo que vocês gostariam de saber? Lembrei. A gente estava falando de tradutores que não gostam de revisar. E é uma coisa que a gente não entende muito bem. Então não é uma coisa que a gente... Para quem gosta é difícil, né? Para quem gosta de revisar. Eu sou meio a meio. E aí eu ia até te perguntar, Sheila, se você revisa também, se você aceita projeto só de revisão, porque é que a Kelly falou, a gente acha estranho quem não gosta, mas aí tudo bem, é questão pessoal, mas tem gente que declara exclusivamente que não faz de jeito nenhum, né? Que só quer traduzir. Então, nessas horas, eu não sei, que nem aquela coisa depende de como estão as vacas do seu pasto, né? Se as vaquinhas estão magrinhas, eu acho que a pessoa talvez até possa reconsiderar, porque afinal de contas não é o fim do mundo. Não significa que toda tradução que vem de outras pessoas para você vai estar um caos, vai estar um horror. Pelo menos comigo, olha, há muitos anos que eu faço isso. E, sei lá, mais de 90% vem em qualidade razoável e daí para cima. É raro vir coisa muito, muito, muito ruim, mal feita. E quando vem, você renegocia. Você escreve imediatamente para o seu gerente de projeto ou para o seu cliente, sei lá, e já avisa logo, olha, isso aqui foi bem mal feito, como que nós vamos fazer? Está me levando muito mais tempo do que o planejado. E aí, como é que vamos tentar renegociar esse valor, seja ele por hora ou por palavra? Mas isso não é a maioria, entende? Não é tão ruim. Tem isso também, concordo. Eu peguei muito pouco trabalho bem ruim, assim, para falar bem a verdade. Eu não tenho tanta experiência de revisão, digamos assim, que eu faça 30%, 40% hoje do que eu faço é revisão. Já fiz, antes era menos, né? Tenho feito mais ultimamente. Mas às vezes a pessoa teve uma experiência ruim e daí projeta aquilo para todas as outras e acaba não quero nunca mais passar por isso e enfim, né?
Pode ser, exato. Foi um trauma. Em 8 anos que eu reviso, eu tenho 2 trabalhos marcantes, assim, de ruins. De resto, normal. Tem defeito, tem coisa boa. Vamos lá. Uhum. Pois é, a gente nunca sabe como que vai ser qualquer trabalho que a gente pegue. Já passei perrengue em tradução, em revisão, e a questão é realmente conseguir se adaptar às situações a ponto de, como a Giovana mencionou, negociar com o cliente, com a agência, seja lá quem for, se for o caso, novas condições de trabalho, porque não tinha elemento suficiente para analisar antes e ter tomado uma decisão melhor. É questão, isso Ou é novo coisa que prazo também, né? um novo prazo, justamente. Isso eu já fiz também. Novo prazo, remuneração melhor. E se a agência ou o cliente negar essas 2 coisas, você tem o direito de se negar a fazer o trabalho também, né? Sim, você vai trabalhar um tanto que aquele dinheiro pague o seu serviço, porque senão um milagre não dá, né? Pois é. Muita gente tem medo, né? Muita gente tem medo de falar, com medo de perder o cliente e tal, mas não é assim. A gente tem que lembrar que trabalha em parceria, né? E realmente tem que negociar de igual para igual. Eu acho que, em geral, os clientes aceitam bem isso, eles sabem que isso acontece, e se o cliente não aceitar, eu acho que você tem que rever se é esse o cliente que você quer ter. Pois é. Olha, concordo. isso nunca aconteceu comigo. Assim, a maioria dos gerentes de projetos, pelo menos 100% dos que eu já tive esse tipo de situação, eles, na verdade, agradecem quando você dá um feedback desse e que você pede novas condições e tudo, porque pelo menos os americanos, principalmente, são os que eu trabalho, eles são muito conscienciosos, assim, e como eles não dominam, muitas vezes, a maioria não domina o português, é raro ter algum que seja brasileiro ou que saiba alguma coisa, eles têm que confiar em alguém nesse processo para dar uma palavra. E eles querem, na verdade, a preocupação deles é manter o cliente final, que é quem banca a agência, quem banca o salário deles, né? Então, se entrega-se um produto final bom, é interesse de todos. Principalmente da agência, do gerente de projeto. Então, eles querem que você dê esse tipo de feedback de retorno. Tá ruim? Vamos consertar. Ai, mas olha, tem hora que realmente é 1000 desculpas, eu entendo totalmente sua situação. Eu quero que seja a melhor coisa, mas realmente não dá para te pagar mais do que isso. Ou então ele sobe 1 centavo, sei lá, no valor, uma coisa assim. Aí vai de você também aceitar ou não, do relacionamento que você já tem com a agência. E numa hora dessa, se você aceita ele tendo aumentado muito pouco, ou te dito honestamente que não tem como aumentar, embora reconheça o problema, e você ainda assim resolve trabalhar, aí que você não vai perder o cliente, né? Então, às vezes, um esforço de uma ou outra vez, que é uma exceção, que você recebeu uma coisa muito mal feita, te gera um cliente super fiel, porque é um gerente de projeto que sabe que pode contar com você. E que você zela pelo trabalho bom. Também ele não poder estender o prazo, até às vezes pode pagar um pouco mais, mas não pode estender o prazo. Então ele pede, pelo amor de Deus, para você fazer um sacrifício e conseguir fazer aquilo. E aí você faz o que dá para fazer. Mas eles ficam extremamente gratos e eles lembram disso depois. Sem contar que PMs mudam de trabalho, então eles vão para outras agências, vão para outros clientes e eles vão lembrar de você. Pois é. Cada caso é um caso, né? E como tal, deve ser negociado de forma individual, conforme a necessidade de cada um e as condições. Né? Exato. Joia. Bem legal, gente. Muito obrigada. Eu acho que vamos encerrando por aqui. Estamos quase 1 hora de conversa. Foi muito bom. Muito bom. Obrigada pela participação do pessoal que fez as perguntas, que está aqui nos assistindo. Reforçando que a conversa eu vou subir para o YouTube daqui a pouco, né? E também podem fazer outras perguntas lá na nossa página no próprio YouTube e na página do PROS, da conferência. Obrigada, Kelly. Obrigada, Giovana. Obrigada, Sheila. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, né, Kelly, a oportunidade. Nossa, demais. Esperamos todos vocês na nossa palestra em setembro. Isso. Vamos falar sobre revisão e conseguir mais revisores no mercado. Gente boa. Isso. Obrigada, gente. E até setembro, né? Até. Tchau. Tchau.